Vocês sabiam que Jesus demanda de nós que sejamos perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial? Acabamos de cantar, Deus é fiel. E parece que nem sempre nós somos. Mas afinal isso é possível? Isso não é um pouco radical demais? Ouço o tempo todo, e isso está certo também, de que nós somos falhos, somos pecadores. Como Jesus demanda alguma coisa assim de nós? Sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Eu fui educado numa casa cristã, por assim dizer. Meu pai conheceu Jesus no início do seu casamento, eu ainda era uma criança, e foi uma transformação bastante grande na vida dele, também consequentemente na vida da nossa família. Fui criado num contexto de uma comunidade bastante rígida em questões éticas e morais, que cultivava uma leitura bastante legalista ou fundamentalista da palavra, regras e mais regras. Faça isso, não faça aquilo, isso pode, aquilo não pode. E essas regras tinham uma abrangência bastante grande, passava pelas roupas que você usava, passava pelo corte do cabelo. Eu me lembro quando uma galerinha da minha turma assim começou a ter cabelo um pouco mais comprido, naquele tempo, né, vocês entendem, barba comprida e tal, e a turma olhava meio de lado para a gente. Passa pelo que você bebe, passa pelos lugares que você frequenta, passa com quem você anda e por aí vai. Em contrapartida, com grande facilidade, também a gente era assim, levado a apontar o dedo a certas pessoas, a ser crítico a comunidades mais liberais ou extremamente liberais em questões éticas e morais. E assim eu cresci confundindo, por assim dizer, fé cristã com ética e moral. Ou seja, quanto mais correta a pessoa, tanto mais espiritual ela era. Quanto mais moral ela tinha, tanto mais espiritual ela seria. Isso nos leva a um falso pressuposto, que é importante, que a igreja é o lugar de pessoas perfeitas, corretas, eticamente, moralmente. Não que isso não seja verdade. Não que não devamos andar em retidão diante do Senhor, em fidelidade a Ele. Isso sim é verdade. Agora, quando a gente inverte as coisas e acha que se não tiver uma vida absolutamente reta, sequer pode passar por essas portas, então alguma coisa está errada. Deus quer e espera sim que sejamos santos e perfeitos como Ele é. Repito aqui o verso de Mateus 5:48. Portanto, diz Jesus, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mas então a gente se esforça o máximo possível e acrescentamos um mundo de regras à nossa vida. Afinal, nós precisamos de parâmetros, não é? Pelos quais medir, pelos quais aferir o nosso progresso na tentativa de sermos perfeitos como o Senhor demanda. E assim nos tornamos não perfeitos, mas perfeccionistas. Isso é doença. Perfeccionismo não é legal. Ou pior, nós nos tornamos legalistas. E a nossa vida se torna um fardo insuportável. Ainda que Jesus tenha dito, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, a minha canga, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas,
pois o meu jugo, a minha canga, é suave. O que eu coloco para vocês é suave, e o meu fardo é leve. Infelizmente, repetimos na fé cristã exatamente o mesmo procedimento dos fariseus e mestres da lei, que Jesus tantas vezes criticou, condenou, e nós gostamos até quando Jesus faz isso. Nós gostamos daquelas pegadas que Jesus dá nessa turma, o chamando sobretudo de hipócritas. Certa ocasião, Jesus falou à multidão reunida a respeito dessa questão, expondo a verdadeira intenção desses líderes religiosos. Mateus 23, verso 1 e seguintes: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos que ali estavam: os mestres da lei e os fariseus, que eram cumpridores, zelosos da lei, ao extremo de contarem as folhinhas do pezinho de hortelã no fundo do quintal para dar o dízimo. Mas Jesus diz: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, como legisladores. Ou seja, eles criaram um mundo de lei adicional, leis adicionais àquilo que Moisés, por comando do Senhor, havia instruído o seu povo a andar. E aí Jesus diz: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para mover esses fardos. Pergunta que não quer calar: será que não estou muitas vezes fazendo o mesmo com vocês? Colocando fardos sobre os seus ombros. Faça isso, faça aquilo, cuidado ali, vai lá. Vocês mesmos sabem quão difícil é se desfazer, se libertar de um fardo que temos carregado por anos a fio, como a questão do legalismo. Nós nascemos e crescemos ouvindo e obedecendo a regras. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça isso, cuidado. Aliás, quando crianças, nós precisamos de regras. Crianças não conhecem limites. Você precisa dizer: cuidado, meu filho, não coloca a mão lá, vai queimar. As regras são para o seu próprio bem, ainda que elas não sejam isso do mesmo ponto de vista. As crianças não vejam isso do mesmo ponto de vista. Para elas é um peso, elas querem quebrar. Quanto mais regra, mais a tendência de quebrá-las. À medida que elas crescem e vão se tornando responsáveis, precisam aprender a exercitar a liberdade responsável. Senão elas não amadurecem, não ficam adultas. E essa caminhada, ela leva seu tempo, mas precisa acontecer. Assim, quando acertam ou fazem as coisas direitinho, nós as elogiamos e as premiamos com um pouco mais de liberdade. Então tudo começa a se tornar quase que um jogo de compensação. Eu vou fazer porque vou ter alguma coisa em troca. Os filhos obedecem às nossas regras a fim de serem recompensados. E assim conseguem o que querem e acabam, quem sabe, nos manipulando, né? E nós, os pais, os legisladores, nos sentimos orgulhosos em tê-los sob o nosso controle. Mas esse é um sistema altamente estressante e desgastante. Muitas vezes nos flagramos como os fariseus, como os escribas, atando fardos enormes e colocando sobre os ombros de nossos filhos, pessoas às vezes que amamos,
fardos que nem mesmo nós queremos carregar. Nos flagramos pregando-lhes verdadeiros sermões a respeito de coisas que nem mesmo nós cumprimos. Sabemos o que eles deveriam estar fazendo, coisas que talvez não façamos. Assim, tudo isso passa a ser um jogo de aparências. É a tal da hipocrisia, que encontra sempre solo fértil no ambiente da igreja. Como disse Jesus no final daquele seu discurso, em Mateus 23:5, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Tudo o que fazem é show, é aparência, essa que importa. Lamentavelmente, esse também acaba sendo o padrão da nossa vida cristã. Nós somos capazes de guardar com extrema exatidão o versículo no qual Jesus diz: sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês, Mateus 5,48. Mas esquecemos completamente o contexto no qual Jesus fala essa palavra. Essa palavra Jesus a falou no contexto do Sermão do Monte, quando ele tratava especificamente da vingança e do amor aos inimigos. É interessante. Na verdade, o contexto maior, o grande tema, é o cumprimento da lei. Ali Jesus fala isso. Não da forma como vinha sendo feito no Antigo Testamento, cumprir a lei pelo esforço pessoal, como sendo uma mera observância de regras ditadas por Moisés. Cumprimento esse que trazia justiça própria. Jesus inicia esse bloco afirmando que ele mesmo veio cumprir a lei e os profetas, verso 17. Antes que alguém pudesse imaginar bobagens, achando que agora com Jesus inaugurava-se o tempo da anarquia, da liberdade, cada um faz o que bem entende, Jesus deixou muito claro que não é bem isso não. Não pensem que eu vim abolir a lei, ou os profetas. Eu não vim abolir as Escrituras, eu vim cumprir. E Jesus as cumpriu. E ele segue falando então no verso 18, digo-lhes a verdade, Mateus 5,18 seguinte. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o menor traço, nenhum ponto, até que tudo se cumpra. Nada do que está na palavra de Deus é desprezível, é descartável, é inútil. Conforme Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção e para a instrução na justiça, ou seja, em se fazer aquilo que Deus quer. Para que o homem, a mulher de Deus, sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. E Jesus então segue falando. Eu recapitulo o verso 18 para não perdermos o contexto. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei, da palavra de Deus, a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês, se a nossa vida na vontade de Deus não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus. Poxa, que palavra, hein? E os fariseus, mestres da lei, como eu disse, eram absolutamente zelosos,
cuidadosos em cumprir cada detalhe. Por isso, tantas regras foram acrescidas para, por exemplo, santificar o dia de descanso. Então, o que pode e o que não pode fazer que quebre essa lei? Então, você diz, olha, você só pode caminhar X distância. Passou disso, é trabalho. Você descumpriu a lei. E assim vai. Você não tomarás em vão o nome do Senhor seu Deus. Então, cria-se uma lei. Não se fala no nome de Deus. Se fala de forma diferente. Você não descumpre a lei. Assim eles eram. Será que conseguimos imaginar do que Jesus está falando aqui? Os fariseus são as pessoas mais legalistas que existem, que eu disse. E eles são extremamente rigorosos no que se refere ao cumprimento da lei. E Jesus espera que a justiça dos seus discípulos, a nossa justiça, a nossa prática cristã, supere em muito a dos fariseus e mestres da lei. De que forma isso é possível? Se não, vejamos. Então Jesus vai falar exemplarmente de algumas daquelas leis que foram dadas e que eles cumpriam. E ele vai falar do homicídio. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Ok. Eu posso surrar o cara até ficar deitado, mas enquanto respira, não descumprir a lei. Aí vem Jesus, mas eu lhes digo, esse é o mais. Qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Você não precisa agredir fisicamente. Isso está no coração. Ali se consuma, antes que o ato aconteça. E ele segue citando o adultério. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Ok? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura de desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então eu não preciso pular a cerca. Eu não preciso me unir sexualmente com outra mulher para adulterar. Está aqui, está no coração, a forma como eu olho para ela. E aí Jesus fala do divórcio, Jesus fala dos juramentos, Jesus fala da vingança, olho por olho. E por último, Jesus fala do amor aos inimigos. E aí pega. Vocês ouviram o que foi dito, verso 43, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Estão jogando bomba um na cabeça dos outros até hoje lá, né? E aliás está muito feia a coisa. Muito feia. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar seu sol sobre bons e maus, Ele derrama sua chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, os pecadores de pior marca, fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, diz Jesus. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui fica claro qual é o critério pelo qual seremos julgados perfeitos como o Pai Celestial em nossa vida cristã. O critério é o amor. E João nos diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É esse amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Seu Santo Espírito, que enche o nosso coração com essa presença preciosa e que nos faz reunir aqui hoje como igreja, nos faz conectar o culto no YouTube, que está conectado com os irmãos,
É esse amor que está sendo desenvolvido em nós? Crescemos nesse amor? É por ele que podemos medir o nosso grau de maturidade cristã. Esse é o padrão. Não pelas regras observadas, não pelas tradições mantidas, não pelas aparências de uma ética e uma moral até, quem sabe, impecável. Tudo isso não passa de um jogo de aparências, muitas vezes. Se a motivação não for conhecer o Senhor, amá-lo de todo o nosso coração, a fim de que seu amor cresça em nós mais e mais. E somente assim poderemos amar com o padrão de amor que o próprio Deus nos amou. Um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor que se doa completamente. Por essa razão, por esse critério, nós somos desafiados por Jesus, que diz: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tarefa impossível? Humanamente falando, sim. Jesus, contudo, foi perfeito em tudo, pois tudo que fazia e dizia estava encharcado pelo amor divino. Aliás, como o apóstolo Paulo resume muito bem esse princípio em sua carta em Romanos 13, verso 8 e seguinte, ele diz: não devam nada a ninguém, nada. E ele, só lembrando, ele fala isso aqui no contexto de pagar impostos, no contexto de honrar autoridades. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice e assim por diante. Esses e outros mandamentos, diz Paulo, semelhantes, se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. Simples assim. Por quê? Ele conclui no verso 10, o amor não faz o mal ao próximo, de forma nenhuma. Se eu amo, por que eu vou adulterar? Se eu amo, por que eu vou mentir? Se eu amo, por que eu vou cobiçar? Se eu amo, por que eu vou matar? Portanto, o amor cumpre todas as exigências de Deus, da lei de Deus. Eu diria mais do que isso. O amor não só não faz o mal ao próximo, como as leis do Antigo Testamento são formuladas, como ele faz efetivamente o bem até os piores que tiverem à nossa volta. Eu quero encerrar aqui deixando com vocês uma palavra de Paulo em Romanos 12. Alegrem-se em nossa esperança, diz ele. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo de Deus passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Dá nos olhos abertos, não é? Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoe, mas ore para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegrem. Chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, diz Paulo, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. No que depender de vocês, de nós, vivam em paz com todas as pessoas. Amados, segue Paulo, nunca se vinguem.
Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras, o Senhor falando: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal com o bem. Sim, Paulo captou perfeitamente o espírito da coisa. O amor de Deus, que passou a habitar nossos corações pela presença e ação do Espírito Santo, nos habilita e demanda que esse amor flua através de nós na direção do outro. Ele não está em nós para que a gente se sinta bem, se sinta amado. Ele precisa sair. Não importa quem seja a outra pessoa, não importa o que ela tenha feito a você. Ame incondicionalmente. Amamos porque o Senhor nos amou primeiro. 1 João 4. Mas a gente geralmente lê e para ali, mas eu queria ler um pouco antes que João diz na sua carta. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, como pagamento perfeito pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus nos amou dessa maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Repito, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. É desta forma que seremos perfeitos como é perfeito o Pai Celestial, amando incondicionalmente, amando sacrificialmente. E lembre-se, esse amor não é sentimento meramente, ainda que inclua. Esse amor é atitude, é decisão. O que vamos fazer de hoje em diante? O que estamos fazendo? Ótimo. Sigamos nessa pegada, nesse propósito, porque é assim que o Senhor deseja que vivamos, a fé no Cristo vivo. Amém.